Ora bem, num plano cartesiano, dadas as coordenadas de um retângulo, dois pontos, rect x1, rect y1, rect x2, portanto, para definir um retângulo eu preciso de dois pontos, não é? E as coordenadas de um ponto, ponto x, ponto y, o programa deverá indicar se o ponto está dentro ou fora do intervalo, do retângulo. Isto pode ser interessante, por exemplo, um jogo de computador em 2D para saber se o tiro de uma nave espacial atingiu outra nave que está definida pelas coordenadas de um retângulo, por exemplo. Ok? Ou se eu tiver de fazer uma bolinha a movimentar-se pelo ecrã, saber qual se ela atingiu os limites e faz um rebound e coisas desse género. Portanto, isto pode ser útil para fazer uns joguinhos de computador assim básicos, digamos. Não é? Porque se for em 3D, boa sorte. Ok, então vamos começar por pedir, eu até vou copiar isto, por pedir estas coordenadas. Ok, vou pôr aqui em comentário. Tem um R a mais, não interessa. Ok, eu vou fazer aqui uma pausa para ser mais rápido. Portanto, eu aqui já escrevi o código, não se esqueçam aqui de converter para inteiro. As coordenadas do retângulo 1 e as coordenadas do retângulo 2. Eu podia pôr até, vamos pôr aqui um comentário, coordenadas do retângulo 1 coordenadas do retângulo. Estão a ver o comentário mais tarde para ler o meu código, é mais interessante. Vamos considerar nesta fase que, para simplificar, eu vou introduzir as coordenadas do retângulo 1 corretamente, ou seja, primeiro vou introduzir as que estão mais à esquerda e em baixo e de seguida as que estão mais à direita e em cima, porque senão depois complica muito. Ou complica, não complica excepcionalmente, mas complica um pouco. Ora, vamos lá. Eu tenho que pedir também o meu ponto. Eu vou copiar isto. Coordenadas do ponto. Ponto X. Ponto Y. Preciso. Ok. Ponto X e aqui ponto Y. Isto não interessa. Ok. Isto basicamente até é relativamente simples, é apenas uma condição. If, ou seja, o ponto X tem que estar entre este rect x1 e este rect x2. Portanto, se eu analisar aqui, não é? Se eu introduzir um ponto, este tem dois pontos, este e este. Para estar dentro deste retângulo, não é? O x tem que estar entre 1 e 5 e o y tem que estar entre e o y em simultâneo tem que estar entre 1 e 4, não é? Se eu desenhar assim umas retas, faz um retângulo e tem que estar aqui dentro. Basta que esteja fora que já não dá. Ok? Então, if ponto, já fiz as neiras. If ponto x for maior que rect x1. A ver se é rect 1x, se calhar, mas não interessa. x1. E, em simultâneo, o ponto x tem que ser menor. Vou pôr menor ou igual e maior ou igual. Pronto, vamos considerar que estiver na linha que pertence. Aliás, que é assim que se faz. Não é? For menor que rect 2x. Portanto, tem que estar
tem que ser maior que o x1 e menor que o x2, e também ponto y for maior ou igual que rect 1 y1 e também ponto y menor ou igual que rect y2. Então, print o ponto pertence, vamos pôr a nave, vamos pôr que é um jogo Explodio. Else não atingiu ou falhou. Não se sabe ainda, pode ir a caminho ter. Ok? Vamos para aqui mais. Portanto, isto no fundo é só uma condição. Ok? Portanto, o meu ponto tem que ser maior que, tem que estar entre x1 e x2 do retângulo, e o ponto y tem que estar entre y1 e y2 na vertical, não é? Ok. Isto em Python eu podia escrever isto de outra forma, que era desta forma. Ok? Mas fiquem cientes que há linguagens onde não é possível fazer isto. Mas já vamos testar, se calhar. Então, vamos por aqui ponto num retângulo. Ok. Vamos testar. Portanto, retângulo 1x, vamos pôr 20, 20, eu sou preguiçoso, e 10, 10. Portanto, está claramente dentro, não é? Onde pertence a nave explodida. Agora vamos pôr 20, 20, o x menos 3 e 10. Portanto, em y até está dentro, mas em x não está. Estava a apontar com o dedo para o ecrã como se gravasse, mas não grava. Ok, não atingiu, falhou. Então, relativamente ao que eu estava a dizer, eu aqui podia fazer desta maneira. Maior. Portanto, o ponto entre x1, x2 e o ponto y entre y1, y2. Volto a repetir, isto funciona no Python. Noutras linguagens, como o C, isto não existe, está bem? Portanto, tinha que ser como eu tinha feito. Portanto, vamos testar aqui 1, 10, 10, 3, 4. Ok. Portanto, funcionou da mesma forma. Portanto, nem todas as linguagens são iguais, não é? Portanto, há pequenas variantes, umas permitem umas coisas, outras nem por isso, ok? E assim concluímos este exercício.